Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Bom dia para todos que estão acompanhando esta live aqui da página da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. É muito bom estar com vocês nesse feriado, nessa manhã de terça-feira, e podermos fazer esse breve momento de partilha, de modo que alguma coisa de Deus possa entrar no coração de cada um de nós e que as coisas de Deus possam permanecer no nosso coração e fazer morada. Eu queria, antes de qualquer coisa, convidar você que vai nos acompanhar, você que vai ouvir essa reflexão da palavra que nós vamos realizar no dia de hoje, uma palavra retirada da segunda carta a Coríntios, capítulo 4, que é quando Paulo fala sobre as tribulações do tempo presente e as esperanças também do mistério, por assim dizer, do mistério de Deus, né? Mas antes de nós entrarmos nesta reflexão propriamente dita, quero convidar você a um breve momento de oração. Nós ainda estamos no meio da manhã, nós ainda estamos mais na manhã do que ainda
menos próximos do começo da tarde, por assim dizer. Então ainda é o princípio do dia. Aqui da minha janela onde eu estou, eu posso ver o céu bem azul no dia de hoje. Um dia muito bonito, uma manhã muito bonita. E isso já nos eleva, né? Isso já nos faz nos encantar de Deus, por assim dizer. Porque todas as coisas criadas remetem ao Criador, né? Todas as coisas criadas, belas, remetem ao Criador. Remetem à beleza de Deus. Este céu azul, iluminado pelo sol essa manhã, remete à beleza de Deus, à divina providência de Deus, remete ao seu amor, ao seu cuidado para conosco. Por isso que a vida, ou saber-se vivo, nós estamos aqui, quer dizer que estamos vivos, portanto, nessa manhã, a vida já é uma manifestação bonita do amor de Deus na nossa vida. Então, sempre que nós nos percebemos vivos, é mais um grande momento de ação de graças na nossa vida. Isso parece uma coisa tão óbvia, né? É claro que nós estamos vivos. É óbvio que estamos vivos se estamos aqui. Mas por que nós estamos vivos, né? Eu sei que é óbvio que nós estamos vivos. Mas para que nós estamos vivos? Por que nós ainda estamos vivos? Por acidente de percurso? Não. Por não haver nada que nos venha matar? Não, nós não estamos largados às traças, nós não estamos largados ao caos, nós não estamos largados ao acaso, nós somos fruto de um amor extraordinário, de um amor maravilhoso, que é o amor de Deus. Então, a cada manhã, como diz a palavra, se renovam as misericórdias do Senhor, a cada manhã se renova também a chance de trazermos Deus para mais perto de nós, de trazermos Deus para mais dentro da nossa vida. Isso é maravilhoso. E por isso que a cada manhã, tem até uma passagem bíblica de Isaías que fala isso, né? A cada manhã o Senhor desperta meus ouvidos para eu ouvir como um discípulo. A cada manhã o Senhor desperta os meus ouvidos para eu ouvir como um discípulo. Veja que aqui o Isaías tem a clareza de que é Deus quem nos desperta, é Deus quem nos chamou à vida. E se é Deus quem nos chamou à vida, é também Deus quem nos chama para viver a cada dia da nossa vida. A cada momento vivido que nós temos, por mais simples que sejam, são momentos que Deus nos chama à vida. A cada momento que eu vivo, se eu vivo, é porque teve a permissão de Deus, porque Deus é a vida. Então, todo tipo de vida, por assim dizer, ou a vida tem a participação na vida de Deus. Aonde tem vida, onde existir vida, aí tem a marca de Deus. Porque toda vida, qualquer vida, é participação na vida de Deus, por assim dizer, né? Tem uma passagem lá de Ezequiel que diz que uma água brotava do lado direito do templo, ia percorrendo, e onde essa água passava, além de se formar um rio, a vegetação ia crescendo, o verde ia tomando conta, as plantas, as árvores frutíferas, dizer o quê? Que essa água está levando a vida. E onde essa água passa, onde este rio passar, tudo vai se transformar. Transformar em quê? Transformar em vida. Deus é vida, né? Então, saber-se vivo é graça de Deus, porque saber-se vivo é saber-se participante da vida de Deus. Nós estamos vivos, se temos a vida, nossa vida é uma participação na vida de Deus. E isso já é o motivo maioral para nós darmos graças a Deus em todo tempo, em todo lugar. Então, mais uma vez, nesta manhã, o Senhor nos desperta para ouvir como discípulos. Nesta manhã, o Senhor nos desperta para celebrar a vida, para ver a vida como um dom, para ver a vida como uma graça e como uma participação na vida de Deus. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, a cada dia nós temos que nos encantar da vida. É porque nós não paramos para pensar, né? É o significado da vida nos nossos dias, né? Infelizmente, nós deixamos que a arte de viver se torne algo pura e simplesmente rotineiro.
E por isso nós vamos perdendo a capacidade de nos encantar da vida. Já não temos mais a capacidade de se encantar da vida. Vamos perdendo a sensibilidade de contemplar as coisas mais óbvias, como por exemplo esse céu azul dessa manhã, do princípio desse dia, né? Perdemos a capacidade de admirar, aqui tem essa graça, né? Os pássaros cantando. Às vezes nem ouvimos os pássaros cantar, ou nem sequer lembramos que existem pássaros, mas também os pássaros são um sinal de vida, um sinal do carinho de Deus. Quanta coisa que acontece ao nosso redor, que são coisas que acontecem sempre, que caem no rotineiro para nós. Nós perdemos a capacidade de nos encantar das coisas mais simples. As coisas mais simples perdem em nós a capacidade de nos encantar. Mas é as coisas mais simples, mais rotineiras que nos lembram a vida de Deus presente em nossa vida ou a nossa vida como uma participação na vida de Deus. Não é outra coisa. Então, se hoje eu estou vivo, é porque a minha vida é uma participação na vida de Deus. Se hoje tem ar para que eu possa respirar, se há esse hálito de vida, essa vida é vida que brota da vida de Deus. Se eu tenho vida, é porque Deus é vida. Se eu tenho alegria, é porque Deus é a alegria. E a minha alegria é uma participação na alegria de Deus. Então, meus irmãos, é isso que quero dizer nessa reflexão dessa manhã para nós. Aproveitando que, aliás, nós estamos em quarentena, né? Mas a maioria de nós estamos permanecendo sempre em casa, né? Mas hoje, de modo ainda mais especial, estamos em casa por conta do feriado. Para aqueles que não têm nenhuma possibilidade de ficar em casa, mesmo na quarentena, porque o trabalho não permite, ou porque trabalha em algum serviço essencial, vamos dizer assim. Mas hoje, por ser feriado, geralmente o costume é ficar em casa também, né? Ou descansar, enfim. Então, por isso que quis fazer essa live agora pela manhã, para aproveitar as pessoas que talvez em outros dias não estão acompanhando nossas transmissões ao vivo, porque não estão em casa, porque não podem estar em casa, né? E hoje é mais fácil que haja mais pessoas dentro de casa por conta do feriado, né? Então eu queria convidar vocês a deixar-se tocar por essa reflexão que nós estamos fazendo, né? Da nossa participação na vida de Deus. Eu sou o participante da vida de Deus. Eu sou um membro que integra a vida íntima de Deus. Isso não é conversa fiada, isso é conversa, isso é real, isso é uma possibilidade concreta na nossa vida. Eu sou alguém que participa da vida interina de Deus, da intimidade de Deus. Por isso eu estou aqui agora falando com vocês. E você agora está do outro lado, me ouvindo de alguma maneira. E o que essa verdade provoca em nós? O que essa graça provoca em nós? O que viver nos diz? Será que a vida, por mais difícil que ela seja, ainda tem a capacidade de nos dizer alguma coisa? O simples fato de estar vivo ainda tem o poder de significar alguma coisa para nós? Ou será que viver é algo que pode cair na rotina porque eu sempre tenho? Talvez eu não agradeça a Deus por ter o que eu tenho, porque eu sempre tenho. Eu posso achar talvez que o que eu sempre tenho é consequência do que eu faço, dos meus esforços. Aquilo que eu posso ter é mérito meu, é coisa que eu conquistei para mim, então eu nem agradeço a Deus por isso. Então eu nem dou um valor de preciosidade para as coisas mais pequenas, porque eu sempre as tenho. É aquela velha história, né? A gente só dá valor para as coisas porque a gente perde. Diz que é assim, né? O ser humano é. Nós temos dificuldade de dar valor àquilo que temos e àquilo que somos. E às vezes quando nos é tirado, é aí que nós vamos entender a importância que aquilo tinha para mim. O valor que aquilo tinha para mim. Mas quando nos tirarem a vida, nós não teremos mais condições de poder pensar, de poder imaginar o quanto a vida foi ou é importante. Qualquer coisa que alguém nos tirar, no dia de hoje, por exemplo,
posso ter tempo de recuperar o sentido daquilo que eu perdi. Daquilo que eu tinha e agora não tenho mais. Mas a vida não funciona assim. É como, por exemplo, quando você vai fazer um grande teatro. Um teatro de sucesso e que exige muitos ensaios, muita preparação. Um espetáculo, uma orquestra, um show exige muita preparação. Você se prepara para aquilo. Uma reflexão, uma palestra exige muita preparação. Mas a vida não permite preparações. Viver não se prepara para viver, simplesmente se vive. Tem um autor que diz que a vida é como um grande teatro, mas não permite ensaios. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você diz, já é a vida acontecendo. Você não está programando viver. Tudo que você vive já é a tua vida acontecendo. Não tem como você arquitetar a vida. Não tem como você testar a vida. A vida é uma só. Vem, acontece e de repente não acontece mais. Essa vida aqui presente nós a vivemos na fé, diz o apóstolo Paulo. Porque a vida se transforma, né? Haverá um tempo que a vida será transformada. O que é isso? Né? Lá no prefácio do Missal Romano, quando nós celebramos os fiéis defuntos, lá fala isso, né? Aos que creem, a vida não é tirada, a vida é transformada. Então, à medida que nós estamos vivendo, nós estamos sendo transformados. A cada manhã, quando os meus pés tocam os chãos da minha casa, do meu quarto, eu me recordo que a vida está sendo transformada e não tirada. Deus não nos tira nada. Bento 16 diz isso, né? Deus não tira nada. Deus nos dá tudo. E o tudo de Deus é a transformação da vida. Então, desde o dia, desde que o mundo é mundo para você, para mim, desde que os nossos olhos se abriram para a vida vem sendo carinhosamente transformada, plasmada nas mãos de Deus, pelos carinhos de Deus. Por isso, quando a gente diz que alguém morre, nós dizemos isso, né? A vida não é tirada, a vida é transformada. Que graça, que bênção. Mas que vida é essa que é transformada? A vida que nós temos. Que vida que é essa que é assumida por Deus? É a vida que nós temos. A vida que será assumida por Deus é a vida que nós temos. E não uma interpretação de vida, não uma peça teatral. Deus nos assume exatamente como nós somos. Por isso que diante de Deus não dá para a gente interpretar nenhum tipo de papel. Diante de Deus não se faz teatros, diante de Deus não se usa máscaras. Diante de Deus não há o que se esconder, não há o que se interpretar. Deus é a verdade. E diante da verdade, qualquer mentira perde a sua força, né? Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra de Deus. Não é isso? Então, meus irmãos, diante de Deus, nós somos nós mesmos e pronto, acabou. Pura e simplesmente, né? Diante de Deus, nós somos nós mesmos, pura e simplesmente, e pronto, acabou. Como é bom viver, né? Como é bom viver. E hoje eu acordei com essa coisa na cabeça, né? Quando abri a janela da minha casa aqui e vi que o sol estava azul, e talvez se fosse um dia como qualquer outro, que eu tenho um horário, uma agenda para cumprir, tal hora isso, tal hora aquilo, tal hora aquilo outro, hoje eu tenho reunião com aquilo outro, tem que ir tal lugar, acordo sabendo tudo aquilo que me espera. Não é assim que a gente é? A gente acorda já imaginando tudo que me espera durante aquele dia, tudo que eu preciso resolver, tudo que eu preciso cuidar, tudo que eu preciso dar conta, vamos dizer assim. Não é assim? E, no entanto, dificilmente eu paro, fixo meu olhar no céu azul da minha casa, ou que da minha casa eu tenho acesso, e digo obrigado, Senhor, por esse céu. O Salmo diz isso, né? Esse céu que plasmastes com o dedo de artista, diz o Salmo. O salmista diz isso, né? Olha a capacidade do salmista de reconhecer o que Deus faz. Esse céu que plasmastes e cuidastes com o dedo de artista, né?
é Deus quem faz todas as coisas. Ver Deus em todas as coisas é a única maneira que nós temos de fazer da nossa vida um viver para Deus constante. O que é viver? Viver é caminhar constantemente para Deus. Qual é o sentido da vida? Viver todas as coisas em todos os momentos para Deus, que é aquele que transforma a nossa vida. Somente dessa forma, então, que nós iremos aprender desde amanhã até o final de um dia, nós iremos reconhecer que tudo o que nós estamos passando, de ruim ou de bom, é sinal de que nós estamos vivos. E se estamos vivos, repito, a nossa vida é uma participação na vida de Deus. E nem sempre nós nos damos conta disso, né? Nem sempre nós entendemos que isso é importante. Nós estamos tão acostumados com uma agenda que nós não conseguimos mais ter a capacidade de sair na janela e agradecer a Deus pelo ar que bate na nossa face, no nosso rosto. Como se isso fosse algo que eu comprei para mim. Como se isso fosse algo que eu produzi para mim. O céu, o ar, a saúde, as nuvens, o céu azul, a luz que se acende sobre mim. Como se a minha capacidade de ouvir fosse algo que eu consegui para mim. Como se o meu tato, meu olfato, meu paladar fosse algo que eu consegui para mim. Algo que eu comprei para mim. E assim nós vamos perdendo a capacidade de nos encantar da vida. E aí quando nós começamos a ser ameaçados por uma enfermidade, por exemplo, aí começa a vir aquilo que sempre tinha que ter existido. Ah, como é bom viver. Ah, como é bom viver. A gente começa a correr atrás do prejuízo porque a gente vê a vida ameaçada pelo perigo iminente de uma morte, que é tão real quanto a vida, e começamos a correr atrás dos prejuízos, consertar os estragos, tentar colocar as coisas que até então estavam fora no devido lugar, mas que sempre esteve fora do lugar, mas nunca nos incomodou. E de repente também aquilo que eu sempre tive todas as manhãs, por exemplo, como um céu azulado, passa a ter importância para mim, mas nunca teve. Mas sempre teve ali. Então Deus sempre aconteceu de uma forma nova na nossa vida. Mas nem sempre nós conseguimos nos colocar na vida de uma forma nova. Nós nos repetimos, nós nos reprisamos muito. Às vezes a gente fala assim, minha vida é uma rotina. Eu tenho uma rotina de vida. Que pena que nós temos uma rotina de vida. Que pena que viver se torna para muitos de nós uma rotina. E que pena também que precisamos de um coronavírus vir a acontecer, passar perto de nós para nos dizer que a vida é preciosa. Que a vida é preciosa. Será que quanto tempo faz que a gente não para e fala assim, nossa, como é bom viver? Como é bom viver? Ou, porque falar que a vida é difícil, todo mundo fala, né? Como é difícil a vida é custosa demais. Sim, a vida é um grande desafio. A vida é um grande desafio. Mas antes de tudo é um dom, uma graça. É graça de Deus. Porque a vida é difícil, por muitas razões a vida é difícil, né? Que não é o caso aqui agora. A vida é difícil por muitas razões. É difícil porque nós fazemos escolhas erradas. As consequências, uma hora ou outra, elas aparecem. A vida é difícil porque nós nos comportamos de modo errado, porque nós falamos o que não devíamos. A vida é difícil porque nós nos cercamos de pessoas erradas. Nos unimos, nos aliamos a pessoas erradas. Nos aliamos a pessoas que não têm um compromisso com a nossa vida, com a nossa dignidade, com a nossa fé. Nos aliamos às pessoas que jogam contra a vida. Por isso que a vida é difícil. A vida é difícil porque nós não aprendemos ainda para que serve a vida. Quando uma coisa é muito difícil de lidar, é porque no fundo, não aprendemos a manusear ainda. É igual como uma coisa que eu comprei para mim e eu não sei usar. Eu preciso recorrer ao manual de instruções, não é isso? Para poder ver como é que funciona. E até que eu saiba exatamente como que funciona, aquilo é difícil.
difícil. Mas tem coisas que mesmo depois que eu aprendo a fazer, permanecem difíceis para fazer. Porque são dificuldades próprias daquilo que eu estou fazendo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que a gente aprende a fazer, mas mesmo aprendendo, tendo domínio, é difícil de fazer. Não deixou de ser. Não se tornou fácil porque eu aprendi a fazer. Mas eu aprendi a realizar. E assim é a vida. É preciso aprender a viver. É preciso saber viver. E não é que quando eu aprender a viver, que vai ser fácil viver. Aprender a viver significa que eu aprendi a viver. E aprender a viver se dá a duras penas. Duras penas. Nós estamos aqui nesta terra, meus irmãos, para sermos purificados para algo maior e definitivo. Nós estamos aqui nesta terra para sermos transformados para aquela vida vindoura e definitiva, que é quando formos definitivamente transformados por aquele que nos chamou à vida. Aquele que nos deu a vida terrena nos chamará um dia a uma vida definitiva e eterna. Um dia isso vai acontecer com você, comigo. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser há dias, pode ser há anos, não sei. Mas este é o objetivo da vida. Nós nascemos não para morrer, mas nós morremos para ressuscitar. Nós morremos para ingressar naquilo que é definitivo. Mas por hora nós estamos caminhando entre as coisas transitórias. Por hora nós estamos caminhando entre as coisas que passam. E Deus está permitindo isso, que eu caminhe entre as coisas que passam, mas que eu aprenda a esperar as coisas que não passam. Isso é saber viver. Saber viver é você caminhar entre coisas que passam, esperando pelas coisas que não passam. E não tornando as coisas que passam o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida. Perder o senso das coisas mais simples, como um céu azul sobre a sua janela, é um sinal de que a vida se tornou uma simples rotina. E o pior é quando nós demoramos para admitir que isso está acontecendo com a gente, né? Não é preciso aprender a viver. E somente na perspectiva e no horizonte da fé que nós aprenderemos a viver. Porque, afinal de contas, a vida, ela é um transbordamento do amor, da ternura de Deus. Se existe vida, é porque a vida de Deus transbordou. Se existe vida, é porque a vida de Deus é vida plena, é vida em abundância. Por isso que nós estamos vivos. Se existe uma história, se existe uma criação, se existe um mundo funcionando aí fora à nossa volta, esse mundo é fruto do amor misericordioso de Deus. Esse mundo não é obra nossa, esse mundo não é conquista nossa, esse mundo não é mérito nosso, esse mundo é fruto do amor misericordioso de Deus. O que fizeram com o mundo não vem ao caso, é outra coisa. Mas o mundo, em sua essência, é fruto do amor misericordioso de Deus. A vida, na sua essência, é fruto do amor misericordioso de Deus. Não importa o que você fez com a sua vida, mas sua vida ela é fruto do amor misericordioso de Deus. Isso é fundamental nós compreendermos. Então, veja, à medida que nós estamos vivendo, Deus vai nos transformando. Até o dia que Ele nos transformará em definitivo. E é isso que nós esperamos, né? Então, que lindo nós podermos pensar hoje assim, que a minha vida é vida porque é uma participação numa vida maior. Uma vida que me ultrapassa e que por isso eu vivo, que é a vida de Deus. A vida de Deus, né? A vida de Deus está presente em mim. Porque não fosse assim, eu não estaria vivo. Nós temos que lidar o tempo todo com muitos mistérios, no sentido de coisas que nós não conseguimos compreender. Quantas coisas nós não conseguimos compreender? Quantas coisas nós não conseguimos entender? Sofrimentos, perdas, doenças, enfermidades, são coisas que às vezes assim
a gente leva a gente a se questionar, né? Por quê? Né? Por que disso? Por que daquilo? Por que certas coisas acontecem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que um momento como esse nós estamos passando? Quer dizer, onde você vai as pessoas dizem, né? E o coronavírus, né? Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos passando. Quem podia imaginar? Nós estamos vivendo um momento único da história. Quem podia imaginar que nós passaríamos por tudo isso? Mas, gente, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca houve um tempo que nós poderíamos imaginar o que seria do amanhã. Nunca houve um tempo que nós tivéssemos um controle da nossa vida. Absoluto e total. Não tem, isso não existe. Todas as coisas estão regidas pelos dedos de artista de Deus, como diz o salmista. Não tem que nos impressionar o fato de que essa pandemia está acontecendo e que nós não podíamos imaginar. E que de repente, de uma hora para outra, tudo foi de ponta cabeça, como a gente diz, né? Mas isso é muito comum na vida. Que dia que nós acordamos sabendo o que será de nós? Que dia que nós acordamos sabendo que nós temos o total controle da vida? Nós não temos. Isso sempre foi assim. Então não deve nos surpreender o fato de que nós estamos num tempo nunca antes previsto por ninguém. E sempre vai ser assim. O ser humano sempre será pego de surpresa. Para ele aprender, para ele entender que na verdade Deus é Senhor da história, de todas as coisas. Então, repito pela terceira vez, o fato de que uma coisa como essa está acontecendo, pegando-nos de surpresa, não deve ser algo que venha nos falar, mas que coisa, não. Não, a vida é assim. A vida é um segredo, a vida é um mistério. A vida é um mistério. Né? E a gente precisa colocar isso dentro do nosso coração. Não tenha a pretensão de querer ter total controle sobre a tua vida. Não quero a tentação de querer ter vamos dizer assim, o mérito de querer inventar a roda, como se diz, né? O ser humano não inventou a roda. O ser humano é capaz de inventar muitas coisas, de inventar e de reinventar. Mas quando o assunto é vida, o ser humano não tem controle, não tem domínio, não tem a sabedoria necessária, suficiente para viver de verdade. E é por isso que toda sabedoria para viver bem é também uma participação na sabedoria de Deus. Da mesma forma que viver, estar vivo, é estar participando da vida de Deus, ter a sabedoria de viver é uma participação na sabedoria de Deus. Por isso que viver é uma coisa, né? Saber viver é outra, totalmente diferente. Qualquer um vive. Não é isso? Qualquer um vive. A gente fala assim, para morrer basta a vida, mas para viver também. Para viver, basta viver. Agora, para saber viver, é totalmente diferente, né? O que é saber viver? É viver com sabedoria. O que é saber viver? Saber viver é viver orientado para o objetivo supremo da vida, que é Deus. O que é saber viver? É saber colocar as coisas certas no lugar certo na nossa vida. O que é saber viver? Saber viver é dar os passos certos na direção certa. Porque é bem possível também de nós darmos os passos certos na direção errada. É bem possível. Então, viver é dar os passos certos na direção certa. Porque muitas vezes a gente percebe que a gente dá os passos certos, mas na direção errada. Ou vai na direção certa de um modo errado. Quer dizer, são os atropeiros da vida humana, né? Do mistério da vida humana. O mistério do erro. O mistério da precariedade. Nós somos precários. A vida é precária. Prova disso é que eu acabei de falar, né? Sofrimento, doença, né? Coisas que nós perdemos o controle, coisas que nós não imaginávamos. A vida tem a sua precariedade. A vida é precária, no sentido de que a vida é marcada, por assim dizer, pela fragilidade do ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer na palavra, né? Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder de Deus, para que
para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Trazemos estes tesouros em vasos de argilas para que percebamos que esse incomparável poder vem de Deus e não de nós. Ou seja, um vaso de argila é um vaso frágil, de alta quebrabilidade, vamos dizer assim, né? Essa palavra existe, mas passa a existir, né? Um vaso é de uma fragilidade muito grande. Nós somos frágeis, como um vaso de argila, mas a vida é preciosa. A vida é preciosa. O que nós trazemos em nós, que é a vida, é algo precioso. Vocês entendem? Nós somos portadores de um mistério muito grande. Cada ser humano que vive e que respira é portador de um mistério que ultrapassa a si mesmo, que é a presença de Deus. E por isso que Paulo diz na palavra, né? Nós trazemos estes tesouros em vasos de barro. Esses tesouros, o que é estes tesouros? A nossa participação na vida de Deus. O que é estes tesouros? Os mistérios de Deus. O que é esse tesouro? A nossa filiação divina. Somos filhos dele. O que é esse tesouro? A vida de Deus presente na minha vida, porque vivo. É estes os tesouros. Deus nos confiou grandes coisas. Deus nos confiou coisas preciosíssimas, que são próprias da vida. Mas, no entanto, carregamos estes tesouros em vasos de barro. E Paulo vai dizer, né? Fica muito claro, portanto, que esse incomparável poder, olha que maravilhoso isso, né? Esse incomparável poder não vem de nós, mas vem de Deus. Baseado nisso, podemos dizer o seguinte, meus irmãos, essa extraordinária graça que é a vida não vem de você, vem de Deus. A minha vida não vem de mim, vem de Deus. Eu não sou a fonte própria da minha vida. A fonte da vida não está em mim. Eu não sou a fonte do meu próprio viver. A fonte do meu viver se chama Deus. Esse o incomparável mistério de que Paulo estamos dizendo na palavra, que estamos agora meditando nessa manhã. Veja, trazemos, carregamos, portamos conosco, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Vocês entendem que tudo que eu falei até aqui tem agora o seu sentido plenificado nessa afirmação do apóstolo Paulo. Todo ser humano é portador de um grande mistério. Carrega em si um mistério que ultrapassa a si mesmo, a própria vida, que é a misteriosa presença de Deus na nossa vida. Ó incomparável tesouro. E isso não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém. Isso é dom, isso é graça de Deus. E é isso que Paulo está reconhecendo aqui na palavra. Depois Paulo continua dizendo na palavra, né? Ele vai dizer assim, uma coisa bonita aqui na palavra, ele vai dizer assim, somos atribulados de todos os lados. Ou não? Né? Olha o que Paulo diz, né? Somos atribulados de todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente trazemos toda parte em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada no nosso corpo. Veja que Paulo diz, né? Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Pós em dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Então, meus irmãos, essa situação pandêmica faz acontecer o que a palavra está dizendo, né? Somos atribulados de todos os lados, mas nós não somos esmagados. Vocês entendem? Para resumir essa palavra, nós somos atacados, mas não destruídos. Entende? Isso aqui resume, Paulo dizer, nós somos
atribulados, nós somos postos em dificuldade. Ele usa a palavra, nós somos postos em extrema dificuldade. Quer dizer, somos colocados em situações de extrema dificuldade, de extrema dor, de extrema necessidade, de extrema carência, de extremo sofrimento. O ser humano ele chega no extremo da dor, da dificuldade, do sofrimento, da carência, enfim. Extremo, mas não vencidos pelos impasses. Vocês entendem? Quer dizer, tem impasse, tem sofrimento, tem dificuldades, tem enfermidades, tem coisas ruins, tem coisas lamentáveis, mas essas coisas nos atacam, mas não quer dizer que essas coisas têm que nos vencer. Somos atacados, mas não somos vencidos. Somos atacados por quê? Paulo responde, porque trazemos no nosso corpo as marcas da agonia de Jesus. Nós trazemos em nosso corpo a marca do morrer de Jesus. Ou seja, veja que Paulo traz aqui nessa palavra, né, uma confiança absoluta em Cristo Jesus. Vocês entendem? O que está por detrás dessa palavra, né? Sou atacado, mas não vencido. Quer dizer que eu sou bom? Não. Quer dizer que eu tenho uma confiança absoluta naquele que é bom. Somos postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Porque somos bons? Virtuosos? Não. Esse incomparável poder não vem de nós. É a primeira coisa que Paulo fala. Mas vem de Deus. Porque nós somos vasos de argila, carregando preciosos tesouros, mas somos vasos de argila. E por isso que, por conta dessa fragilidade própria, essa precariedade humana, por assim dizer, vamos dizer assim, é que nós sofremos tantos ataques. Mas não somos vencidos. Aqui, por detrás dessas palavras do apóstolo Paulo, está a sua completa confiança absoluta em Deus. Por isso que Paulo vai dizer, né? Viver para mim é Cristo. E Cristo crucificado. Viver para mim é Cristo. Aqui, nós falávamos, até agora há pouco, nós estávamos falando da questão da vida, né? Da questão de viver, da questão de amar a vida, de valorizar as pequenas coisas, mas olha que aqui Paulo define o que é a vida. O que é viver? Viver para mim é Cristo. Então a música fala, né? Não é isso? Como é que é? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Enfim, né? Veja, viver para mim é Cristo, diz o apóstolo Paulo. Morrer para mim é ganho, né? Morrer para mim é lucro. Por que Paulo diz isso? Porque antes ele já disse, eu considero tudo como lixo por causa de Jesus Cristo. Esse Cristo me alcançou, diz o apóstolo Paulo, e agora eu corro para alcançar o Cristo. Esse Cristo chegou até mim, e agora eu corro para chegar até esse Cristo. Viver é Cristo. Viver para Paulo é Cristo e Cristo crucificado. Veja que nesse fim de semana, no evangelho desse fim de semana, apareceu o evangelho que nós conhecemos tão bem, né? Da falta de fé do apóstolo Tomé, não é isso? Lembra? E que Jesus mostra os sinais das suas mãos, do seu lado para Tomé, né? Mostra as mãos perfuradas pelos pregos da paixão, mostra as suas chagas gloriosas, né? E é interessante porque as chagas, elas são o quê? O sinal do amor, da doação de Jesus, né? E mesmo ressuscitado, mesmo que ele venceu a morte,
ele ainda traz os sinais da sua agonia. Ele ainda traz os sinais do seu sofrimento, porque os sinais da sua agonia, na verdade, são os sinais do seu amor e sua doação. Ou seja, nem mesmo a morte é capaz de destruir o amor de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Cristo ressuscitado da morte, ainda traz em si os sinais do morrer. Cristo vivo ressuscitado ainda traz muito latente os sinais da morte. Por quê? Porque os sinais da morte, na verdade, não é sinal da morte, é sinal da vida. É sinal de um amor misericordioso que não muda. Nem mesmo a morte foi capaz de mudar o amor de Deus por nós. Por isso que Paulo vai dizer, né? Nós trazemos em nosso corpo as marcas do morrer de Jesus. Quer dizer, as marcas do sofrimento de Jesus, sua paixão. Por quê? Veja que Paulo é muito pedagógico, né? Nós somos tão fracos e frágeis, precários, que nos comparamos a um vaso de argila, né? Nós somos precários, ou seja, um vaso de argila é frágil, nós somos frágeis. E por isso, porque somos frágeis, né? Somos postos em extremas dificuldades, mas não vencidos pelos impasses. Por mérito nosso? Não. Pelo incomparável poder que vem de Deus. E porque nós somos frágeis, é que trazemos as marcas da morte de Cristo em nós. Ou seja, é que nós caímos, nos machucamos, é que nós erramos, é que nós falhamos, somos perseguidos, maltratados, é que somos sofridos. É as marcas do morrer de Jesus. Mas nós trazemos as marcas da morte. Por quê? Para que se manifeste também em nosso corpo Cristo ressuscitado. Vocês entendem? Nós somos submetidos, Paulo fala isso, né? Nós somos submetidos à morte o dia inteiro. Olha o que Paulo diz, né? Parece engraçado, né? Nós morremos o tempo todo. Viver é morrer o tempo todo. Mas para que nós morremos o tempo todo, gente? Para que se manifeste em nós Cristo vivo e ressuscitado. O objetivo dessa morte não é a própria morte. O objetivo dessa morte é a vida. Então aqui Paulo está expressando para nós, né, uma absoluta, um abandono completo, vamos dizer assim, né, nas mãos de Deus. Né? Isso está muito claro. Né? E aqui não tem como a gente entrar nesse assunto também, dizer assim, né, que para nós podermos viver o que Paulo está falando, essa experiência de fé, ela implica num grande despojamento de nós mesmos, uma grande renúncia de nós mesmos, porque se nós estamos focados naquilo que realmente é importante, que é aquilo que não passa, né? O que realmente é importante? Aquilo que não passa. Né? A vida passa, as coisas próprias da vida passam também, né? Tudo passa, mas nós estamos focados naquilo que realmente importa, que são as realidades que não passam. Né? E para que eu não perca o foco, é que entra esse despojamento de nós mesmos, essa renúncia de nós mesmos. Ou seja, tomar todo o cuidado para não esquecer e para não passar a viver esquecendo-se de que Jesus é o nosso porquê, de que Jesus é o nosso para quê. É o nosso porquê, é o nosso para quê, é o nosso objetivo último da vida. É Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer, né? Viver para mim é Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Para mim viver é ordenar, orientar todas as coisas para Cristo e não outra coisa. Então, mesmo quando o ser humano está marcado por grandes sofrimentos, por grandes dores, esse ser humano não pode se esquecer do porquê da vida, que é Jesus. Viver, para mim, é Cristo. Ou seja, viver é ser de Deus. Viver é caminhar para Deus, né? Então, mas nos sinais da morte de Jesus ressuscitado, nós encontramos a certeza de que a morte não tem a palavra final. Porque é o ressuscitado que traz as marcas da agonia. E agora essas marcas de morte já não têm mais poder sobre ele. Agora é ele que tem poder sobre as marcas da morte. Porque agora é ele que tem poder sobre a morte. E aquele que está em Cristo
diz a palavra, é uma nova criatura. O que era velho, passou. O que era velho? Que passou? A morte e o pecado. O que é novo? A vida plena que nos é destinada. Vocês entendem? Então, meus irmãos, não quero mais me alongar muito, mas valeria até muito a pena nós fazermos uma outra live, quem sabe na semana que vem, para falar sobre o mistério do sofrimento, né? Por que o sofrimento existe, né? Já falamos um pouco aqui, obviamente, essa precariedade, essa fragilidade da vida, né? O vaso de argila, mas por que Deus permite o sofrimento humano? Deus não é a causa, mas Ele pode permitir por quê? Vamos voltar um dia para refletir sobre o sofrimento humano, o porquê, né, que o sofrimento existe na nossa vida. Mas hoje eu queria apenas simplesmente isso, né? Já essa palavra de esperança para você. Eu vou ler a palavra para terminar aqui. Eu quero que você fique... Essa palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e seguintes. Olha o que Paulo diz, né? Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. E agora vamos pensar na nossa vida. Vamos agora olhar para a nossa vida, para os nossos dias. Vamos agora olhar para a realidade que nós estamos passando. Qual que é a sua realidade que você está passando? Não estou falando de coronavírus, não. O que você está vivendo na sua vida hoje? O que é a realidade da sua vida hoje? Pois bem, pensa nisso. E escuta o que Paulo está dizendo. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo as marcas da agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Essa palavra hoje, ela é para você, ela é para mim, né? Ou seja, somos atacados, mas nós não somos vencidos, né? Isso que importa. Meus irmãos, obrigado pela sua companhia, por ter ficado aqui comigo desde o começo até agora. Já quase uma hora que nós iniciamos essa reflexão. Obrigado pela paciência e espero também que alguma coisa tenha ficado no seu coração para lhe ajudar no enfrentamento desse tempo difícil que nós estamos passando. Indo embora com firmado compromisso de voltar para falar, qualquer dia desse, sobre o mistério do sofrimento humano. Concordam? Né? O mistério do sofrimento humano. Hoje nós falamos do mistério da vida, mas a vida é marcada por sofrimento. Aí nós continuaremos essas meditações tão importantes que eu sei também que nos fortalece, né? És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra
sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, meu Senhor. As pessoas perguntam assim, Padre, como é que o senhor está? Assim, graças a Deus, que todas as horas chega a mensagem, Padre, como é que o senhor está? Padre, como é que o senhor está? Padre, como é que o senhor está? Né? E eu, obviamente, não dou muitos detalhes de como é que eu estou, até porque não teria condições, né? Mas o simples fato de perguntar como o senhor está já é um carinho, já é um cuidado de Deus para comigo, né? Mas eu respondo com muita tranquilidade, né? Como o Padre está? Eu estou como todo mundo está, né? Primeiro, estou entediado, não aguento mais essa quarentena, né? Não estou falando que sou contra, estou dizendo que não suporto, que está cansativo, que tá, vamos dizer assim, maçante, uma coisa que é uma realidade que nós não queríamos que estivesse acontecendo. Então a gente, o meu humano enfrenta dessa forma também. É uma coisa que eu não queria ter que estar passando, vamos dizer assim. Como qualquer ser humano da face da Terra, acredito eu. Não sei se alguém quer ou queria estar passando por isso, mas no meu caso não, né? Não queria estar passando por isso. E às vezes tem momentos que estou muito tranquilo, momentos que estou muito preocupado, né? Como todo mundo também. Momentos que aceito bem, momentos que fico um pouco, vamos dizer assim, inquieto. Revoltado nunca revoltado, graças a Deus não. Nunca, não me revolto. Não sei se um dia vou me revoltar. Não quer dizer que eu não possa me revoltar amanhã. Pode ser que eu me revolte amanhã. Mas até hoje não revoltado, mas às vezes noto um quanto inquieto. Às vezes inquieto, né? Às vezes agitado, às vezes acelerado demais interiormente, vamos dizer assim. Rodeado de muitas incertezas, né? Como ser humano, né? Como membro de uma família, que eu também sou, né? Às vezes rodeado de inquietações próprias de quem está à frente de uma paróquia, né? Está na minha inteira responsabilidade a condução não só de uma paróquia, mas de um povo, né? O padre ele é pastor de um povo, então o padre tem responsabilidade do pastoreio de um povo. Então isso são coisas assim que pesam sobre nossos ombros, que trazem preocupação, que traz ansiedade, que traz inquietação, não é isso? Que traz um pouco de receio, entende? E às vezes traz noites de medo, de angústia, de preocupação, noites de tristeza, né? Tudo próprio de um coração humano, né? Mas o que é importante, né? É que não me revolto e sempre acreditando na graça de Deus, sempre confiando naquele que é maior que todas as coisas, né? Então, sempre acreditando que Deus está no controle. De alguma forma que eu não sei explicar, Deus está no controle de todas as coisas, né? Isso eu tenho certeza, né? E de que Ele sabe o que faz e de que o que Deus está permitindo e pronto. Não sei porquê, não sei que... Enfim, então, para não dar outra pregação, para não fazer outra pregação de novo, né? Para já ir encerrando, senão eu faço de novo. Mas assim, eu estou muito bem, graças a Deus. Obrigado pela preocupação de todos, né? Peço que rezem por mim, bastante mesmo, mas é muito, não é pouco não. Rezem por mim e, se Deus quiser, nós estaremos vencendo toda essa coisa toda e em breve nós estaremos normalizando a nossa vida no sentido de voltar a funcionar todas as coisas, mas nós não seremos mais os mesmos, não. Nós seremos outros depois de tudo. Nós seremos o mundo pós-pandemia, tem que ser um mundo transformado, tem que ser um mundo curado. Tem que ser um mundo diferente, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo, pelo carinho de vocês. Vou terminar cantando aqui mais esse trechinho dessa música, dar a bênção e encerrar. Amém? Tamo junto. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo.
para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, meu Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado pela certeza do teu amor, obrigado pela certeza da sua graça, obrigado pela certeza de saber que a minha vida é uma participação na sua vida. Obrigado, Senhor, por saber que nem a vida e nem a morte nos separará do teu amor. Perdoa, Senhor, os pecados da fraqueza humana. Perdoa, Senhor, as opções erradas, as escolhas erradas. Perdoa as vezes que não soube escolher a melhor parte, como Maria. Perdoa, Senhor Jesus, as teimosias. Perdoa, Senhor, as opções, as escolhas erradas. E às vezes que nós não soubemos, que eu não soube viver para Ti, como poderia e como deveria. Derrama o Teu Espírito Santo, Jesus, para dar sabedoria, o descanso do coração e a coragem de seguir em frente. Obrigado pelos comentários ao longo da live. Depois quero ler as coisas que vocês comentaram durante essa live. Mas algumas eu já pude ler assim rapidamente, passando os olhos, mas eu agradeço o carinho de vocês, as orações. É isso mesmo, força, ânimo, coragem. Abençoe o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom feriado para vocês, um bom almoço, uma boa tarde. E às 15 horas nós temos o Terço da Misericórdia. Amém? Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço muito. Nós temos aí 55 dispositivos ligados nessa live, não é isso? Então você que está acompanhando, faça esse favor, compartilhe essa live e nós vamos conseguir chegar mais longe, se Deus quiser, e mais perto dos corações. Amém? Deus abençoe vocês.